Entendi. Se o gabarito da banca é a alternativa D segunda e quarta apenas, vamos reavaliar as afirmativas, considerando o contexto da NBC-TSP, Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público. A banca considerou corretas as afirmativas segunda, representação fidedigna, e quarta, verificabilidade, enquanto incorretas as afirmativas e compreensibilidade, e terceira, comparabilidade. Possíveis justificativas da banca. Compreensibilidade, considerada incorreta, embora a compreensibilidade seja um atributo desejável para a informação contábil. A banca pode ter considerado que a NBC-TSP dá mais ênfase à representação fidedigna como requisito fundamental. A lógica seria, ainda que a informação seja complexa, o mais importante é que ela seja confiável e represente a realidade da entidade. Comparabilidade, considerada incorreta. A banca pode ter considerado a afirmativa terceira muito abrangente ao dizer que a comparabilidade é equivalente à uniformidade e à consistência. Na prática, a comparabilidade é um objetivo a ser alcançado, mas pode ser afetada por fatores como a diversidade de entidades do setor público e as mudanças nas normas contábeis. Representação fidedigna, considerada correta, a NBC-TSP destaca a importância da informação contábil ser completa, neutra e livre de erro material, elementos que garantem a confiabilidade da informação. A banca pode ter considerado que a representação fidedigna é um pré-requisito para a utilidade da informação contábil, mesmo que a compreensibilidade seja limitada. Verificabilidade, considerada correta. A verificabilidade permite auditar e confirmar a informação contábil. A banca pode ter considerado que a verificabilidade é essencial para garantir a accountability no setor público, pois permite a comprovação da informação e a responsabilização dos gestores. Conclusão: a banca examinadora, ao escolher a alternativa D, priorizou a confiabilidade, representação fidedigna e verificabilidade como atributos essenciais da informação contábil, mesmo que isso possa implicar em menor compreensibilidade ou dificuldade de comparação em certos casos. É importante lembrar que as bancas de concurso podem ter interpretações específicas das normas contábeis. Portanto, é crucial analisar as provas anteriores e entender as tendências de interpretação da banca para se preparar adequadamente. Compreensibilidade. Conceito: a informação contábil deve ser apresentada de forma clara, concisa e organizada, facilitando a sua compreensão pelos usuários. Objetivo: permitir que os usuários, mesmo sem profundo conhecimento técnico de contabilidade, consigam entender o significado da informação e utilizá-la para a tomada de decisões. Características: linguagem clara e acessível, evitar jargões técnicos e termos complexos. Estrutura lógica e organizada, apresentar a informação de forma ordenada e fácil de navegar. Uso de recursos visuais, gráficos, tabelas e outros recursos visuais podem facilitar a compreensão da informação. Comparabilidade. Conceito: a informação contábil deve ser comparável ao longo do tempo, dentro da mesma entidade e entre diferentes entidades. Objetivo: permitir que os usuários identifiquem tendências, avaliem o desempenho da entidade em relação aos seus pares e tomem decisões mais informadas. Características: consistência, usar os mesmos métodos e critérios contábeis ao longo do tempo. Uniformidade, adotar práticas contábeis que sejam comparáveis às de outras entidades do mesmo setor. Divulgação de informações comparativas, apresentar dados de períodos anteriores e de outras entidades para facilitar a comparação. Vamos relacionar os elementos das demonstrações contábeis com suas definições de acordo com a NBC-TSP. Ativo 2. É um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Passivo 4. É uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.
Receita 1. Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários. Despesa 3. Corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários. Portanto, a sequência correta é D3, 1, 4, 2. Explicando cada conceito. Ativo representa os bens e direitos controlados pela entidade que possuem valor econômico e que são capazes de gerar benefícios futuros. O controle surge de eventos passados, como uma compra ou um investimento. Exemplos: dinheiro em caixa e estoque de materiais imóveis. Passivo reflete as obrigações presentes da entidade, originadas de eventos passados, que exigem a saída de recursos para sua liquidação. Exemplos: dívidas com fornecedores, empréstimos bancários, impostos a pagar. Receita: aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos, ou diminuição de passivos, que resultam em aumento do patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de proprietários. Exemplos: venda de produtos, prestação de serviços, aluguéis recebidos. Despesa: diminuições nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos, ou aumento de passivos, que resultam em diminuição do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos proprietários. Exemplos: salários, aluguel, compra de material de consumo. Em resumo, a contabilidade utiliza esses elementos para registrar e apresentar a situação patrimonial e financeira da entidade, permitindo aos usuários a tomada de decisões informadas. A banca considerou a alternativa D na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato como correta. Precisamos reavaliar a situação e a interpretação da Lei nº 14.133/2021. Ajustes necessários. A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 122, inciso 2º, prevê a possibilidade de prorrogação dos prazos de vigência dos contratos por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 meses, desde que haja previsão no edital e no contrato, e que a prorrogação seja justificada, nas seguintes situações: contratos de serviços e fornecimentos contínuos, aqueles em que a prestação do serviço ou fornecimento do bem tem natureza contínua. Contratos que prevejam a conclusão de escopo predefinido, pactuados com prazo de vigência determinado, quando o objeto não for concluído dentro do prazo inicialmente previsto. Dessa forma, a alternativa D é considerada correta pela banca porque o caso apresentado se encaixa na situação descrita no artigo 122, inciso 2º, um contrato com escopo predefinido e prazo de vigência determinado, 12 meses. A banca, ao indicar que o prazo será automaticamente prorrogado, provavelmente está assumindo que o edital e o contrato prevêem a possibilidade de prorrogação e que a administração justificará a necessidade da prorrogação caso o objeto não seja concluído no prazo inicial. Conclusões. A interpretação da banca sugere uma leitura mais flexível do artigo 122 da Lei nº 14.133/2021, admitindo que a prorrogação do prazo em contratos com escopo predefinido e prazo determinado seja automática, desde que os requisitos legais, previsão no edital e no contrato e justificativa sejam cumpridos. É importante destacar que, na prática, a prorrogação de um contrato administrativo não é automática, exigindo a formalização de um termo aditivo ao contrato original, com a anuência das partes. Em resumo, a banca considerou a alternativa D como correta, interpretando que a prorrogação do prazo, embora não seja automática, será possível e cabível na situação hipotética, desde que cumpridos os requisitos legais. Vamos analisar o erro das demais alternativas, considerando que a banca interpretou a possibilidade de prorrogação de prazo como automática na situação hipotética, desde que haja previsão no edital e no contrato.
Na contratação de serviços e fornecimentos contínuos, a administração poderá prorrogar o prazo de vigência contratual por até 5 anos. Erro. A afirmativa está incorreta porque, apesar de permitir a prorrogação de contratos de serviços e fornecimentos contínuos, o prazo máximo é de 60 meses, conforme o artigo 122, inciso 2º da Lei nº 14.133/2021, e não de 5 anos. B. Na contratação com escopo definido, caso o objeto pactuado não seja concluído no período de vigência, o contrato será automaticamente extinto por inadimplemento contratual. Erro. Embora a não conclusão do objeto no prazo possa caracterizar inadimplemento contratual, a extinção do contrato, neste caso específico, ocorreria primeiramente por expiração do prazo. A possibilidade de prorrogação, prevista no artigo 122, inciso 2º, afasta a extinção automática por inadimplemento, pois presume-se que a administração buscará a prorrogação caso necessário. C. Na contratação com escopo definido, caso o objeto pactuado não seja concluído no período de vigência, o contrato será automaticamente extinto por expiração de prazo. Erro. Considerando a interpretação da banca, a afirmativa está incorreta, pois, mesmo com a expiração do prazo inicial, a Lei nº 14.133/2021 admite a prorrogação do prazo em contratos com escopo definido, desde que haja previsão no edital e no contrato, e que seja justificada. Em resumo, as alternativas A e B e C foram consideradas incorretas pela banca porque a alternativa A erra ao indicar o prazo máximo de prorrogação. As alternativas B e C ignoram a possibilidade de prorrogação prevista no artigo 122, inciso 2º, da Lei nº 14.133/2021, que a banca considerou como automática na situação hipotética. É importante destacar novamente que essa interpretação da banca abre margem para debate, pois a prorrogação de um contrato administrativo não é, na prática, automática, exigindo a formalização de um termo aditivo. Escopo definido. O que é? O escopo de um contrato define o que deve ser feito, ou seja, o objeto da contratação. Em um contrato com escopo definido, o objeto é claramente delimitado e especificado, com todas as suas características, etapas, prazos e resultados esperados. Exemplo: no caso da questão, o escopo definido seria a digitalização de arquivos e a implantação do sistema de gestão eletrônica de documentos. O contrato especifica quais arquivos devem ser digitalizados, os requisitos do sistema, os prazos de entrega, etc. Importância: um escopo bem definido é fundamental para evitar ambiguidades e conflitos entre as partes, facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato, permitir a avaliação precisa do cumprimento das obrigações. Termo aditivo. O que é? É um documento formal que altera as cláusulas de um contrato já existente, sem a necessidade de celebrar um novo contrato. Ele serve para ajustar o escopo, incluir novos serviços, alterar prazos, modificar especificações técnicas, prorrogar a vigência, estender o prazo do contrato por um período determinado, ajustar valores, atualizar os preços em caso de reajuste ou revisão contratual. Formalização. O termo aditivo precisa ser assinado pelas partes, a administração pública e contratada, e seguir as mesmas formalidades do contrato original. Exigências. A Lei nº 14.133/2021 exige que as alterações contratuais sejam justificadas e motivadas, demonstrando a necessidade e a vantagem para a administração. Relação entre escopo definido e termo aditivo. Em contratos com escopo definido, a necessidade de um termo aditivo pode surgir quando ampliação do escopo. A administração precisa de serviços adicionais além dos inicialmente previstos. Alteração do escopo. Surgem imprevistos que exigem modificações nas especificações técnicas ou nos prazos. Prorrogação da vigência. O objeto não foi concluído no prazo inicial e precisa de mais tempo para ser finalizado. Em resumo, escopo definido delimita o objeto do contrato. Termo aditivo formaliza alterações no contrato original, incluindo ajustes no escopo, prorrogação de vigência ou reajuste de valores. Ambos são instrumentos importantes para garantir a flexibilidade e a adaptação dos contratos administrativos às necessidades da administração pública, sempre observando os princípios legais e a boa gestão dos recursos públicos.
para a questão apresentada é a letra A. De acordo com a Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais, como o pagamento do serviço da dívida, não podem ser objeto de limitação de empenho, conforme estabelecido no artigo 9º, 2º da referida lei. Vamos analisar os itens incorretos da questão. Item B. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma integral. Erro. O item B está incorreto porque, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a recomposição dos empenhos não necessariamente ocorrerá de forma integral, mesmo que a receita seja restabelecida parcialmente. A recomposição será proporcional ao restabelecimento da receita, e não de forma integral, como afirma o item. Assim, a recuperação da receita guia a proporção da recomposição, e não há garantia de que será feita de maneira total. Item C. As medidas de limitação de empenho e movimentação financeira somente serão adotadas caso verificado, após o primeiro quadrimestre, que a receita prevista para cumprimento das metas fiscais poderá não se realizar. Erro. Esse item está parcialmente correto, mas contém uma imprecisão. A Lei de Responsabilidade Fiscal não restringe a adoção de medidas de limitação de empenho apenas ao primeiro quadrimestre. As revisões das metas fiscais e a possível limitação de empenho podem ocorrer durante qualquer período do exercício financeiro, dependendo da evolução da receita prevista em relação às metas fiscais. Portanto, limitar essa possibilidade apenas ao primeiro quadrimestre é equivocado. Item D. Compete ao Poder Legislativo Municipal estabelecer, como instrumento auxiliar do orçamento anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Erro. Esse item está incorreto, pois a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso são atribuições do Poder Executivo, não do Legislativo. Conforme o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o Poder Executivo quem define a programação financeira e o cronograma de desembolso para assegurar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. O Legislativo tem o papel de fiscalizar, mas não de estabelecer esses instrumentos. Resumo dos erros. Item B. A recomposição dos empenhos limitados não ocorre de forma integral, mas proporcional à recuperação da receita. Item C. A limitação de empenho pode ocorrer a qualquer momento, e não apenas após o primeiro quadrimestre. Item D. A responsabilidade pela programação financeira e o cronograma de desembolso é do Poder Executivo, não do Legislativo. Na questão apresentada, a afirmativa incorreta é a alternativa C. C. A dívida pública fundada compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Justificativa. Essa afirmativa está incorreta porque a dívida pública fundada, ou consolidada, não inclui os restos a pagar. A dívida fundada é aquela que se refere a compromissos de longo prazo, como empréstimos ou financiamentos. Já os restos a pagar são despesas empenhadas, mas ainda não pagas, referentes a um exercício financeiro que se transferem para o exercício seguinte. Portanto, restos a pagar não são parte da dívida pública consolidada, e sim uma obrigação orçamentária. As demais alternativas estão corretas dentro do que estabelece a legislação sobre restos a pagar. A está correta ao afirmar que restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro. B. Também está correta, ao afirmar que os empenhos de créditos plurianuais não liquidados serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. D. Está correta ao afirmar que o não cancelamento de restos a pagar em valor superior ao permitido pode configurar crime contra as finanças públicas. Vou explicar o item D com mais detalhes. D. O não cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei é conduta enquadrada como crime contra as finanças públicas. Explicação. Restos a pagar são despesas que foram empenhadas, reservadas no orçamento, em um determinado exercício financeiro, mas que ainda não foram pagas até o final daquele ano. Essas despesas podem ser divididas em restos a pagar processados, quando o serviço ou bem já foi entregue, e não processados, quando o serviço ou bem ainda não foi totalmente entregue. De acordo com a legislação orçamentária, existe um limite legal para o valor dos restos a pagar que podem ser inscritos para o exercício seguinte. Esses limites são uma forma de garantir a saúde fiscal, evitando que o governo acumule muitas despesas não pagas e comprometa orçamentos futuros.
O que a alternativa D afirma é que se o governo não cancelar restos a pagar que foram inscritos em um valor superior ao permitido pela lei, essa ação pode ser enquadrada como um crime contra as finanças públicas. Por que isso é crime? Isso é considerado um crime porque fere a responsabilidade fiscal. Uma das principais regras da gestão fiscal é o controle das despesas para garantir o equilíbrio das contas públicas. Manter restos a pagar acima do permitido compromete a capacidade do governo de honrar compromissos futuros e prejudica a previsibilidade orçamentária. Oculta o verdadeiro estado das finanças públicas. Inscrever restos a pagar em excesso pode dar a impressão de que as contas públicas estão equilibradas quando, na verdade, há compromissos futuros que não foram devidamente contabilizados. Compromete a execução de políticas públicas. Se há excesso de restos a pagar, o orçamento do próximo exercício pode ser comprometido, reduzindo a capacidade de investimento em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança, entre outras. Enquadramento legal. Esse tipo de conduta pode ser enquadrado como crime contra as finanças públicas com base em leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, e o Código Penal, que trata da gestão irresponsável dos recursos públicos. Em particular, o artigo 359-C do Código Penal estabelece punições para gestores públicos que desrespeitem as regras de responsabilidade fiscal, incluindo a inscrição de restos a pagar acima do permitido ou sem a devida disponibilidade financeira. Em resumo, o item D está correto ao afirmar que o não cancelamento de restos a pagar que ultrapassem o valor permitido por lei pode ser considerado um crime contra as finanças públicas, uma vez que esse comportamento fere princípios fundamentais de responsabilidade fiscal e transparência na gestão do orçamento público. O limite de restos a pagar não é definido como um valor fixo diretamente relacionado à receita corrente líquida, RCL, mas sim pela capacidade de pagamento do governo, considerando o cumprimento das metas fiscais e a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. No entanto, alguns pontos relevantes para entender a inscrição de restos a pagar e sua relação com a RCL são: 1. Regra de ouro, art. 167 da Constituição Federal. Essa regra impede que o governo se endivide além de suas receitas para financiar despesas correntes, gastos com pessoal, juros, manutenção de serviços públicos, etc. Se o governo acumula muitos restos a pagar, pode acabar desrespeitando essa regra, o que requer autorização do Congresso Nacional para superar o limite. 2. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, art. 42. O artigo 42 da LRF impõe restrições ao governante, especialmente no último ano de mandato. Ele determina que nos últimos 2 quadrimestres de mandato o governo não pode assumir obrigações que não possam ser cumpridas dentro desse período, a menos que haja disponibilidade financeira para arcar com elas. Isso inclui o pagamento de restos a pagar. Portanto, a relação entre restos a pagar e a RCL se dá por meio da disponibilidade financeira do governo para arcar com esses compromissos. Um governo pode inscrever restos a pagar desde que tenha saldo em caixa suficiente para cobri-los, garantindo que não comprometa o orçamento do próximo exercício de forma irresponsável. 3. Inscrição de restos a pagar. Não há um limite percentual diretamente associado à receita corrente líquida para a inscrição de restos a pagar, mas o governo deve demonstrar que possui disponibilidade de caixa para honrar esses compromissos, principalmente ao final do exercício financeiro. Se o governo não possui esse saldo, não pode inscrever restos a pagar, sob pena de infringir a LRF. 4. Disponibilidade de caixa. A disponibilidade de caixa é o fator essencial para definir o limite de inscrição de restos a pagar. Ela corresponde aos recursos que o governo tem em conta para quitar as despesas empenhadas, levando em consideração não só as receitas arrecadadas, mas também as despesas já realizadas. Assim, é fundamental que haja um equilíbrio entre o que foi empenhado e a receita disponível. Exemplo considerando a RCL. Se o governo tem uma RCL de R$ 5 milhões, o cálculo para restos a pagar depende da disponibilidade financeira. Suponha que o governo tenha um saldo em caixa de R$ 1 milhão ao final do exercício e, no total, despesas empenhadas de R$ 1.200.000. Neste caso, o governo poderia inscrever restos a pagar no valor máximo de R$ 1 milhão.
O valor que excede essa disponibilidade, no exemplo, R$ 200 mil, deve ser cancelado ou não inscrito, sob o risco de violar a LRF e outras normas de responsabilidade fiscal. Conclusão. Portanto, não existe um limite de restos a pagar fixado diretamente como percentual da RCL. O fator determinante para a inscrição de restos a pagar é a disponibilidade financeira ao final do exercício, e o governo deve garantir que os valores inscritos tenham lastro no caixa disponível para não comprometer as finanças públicas no futuro.